Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimento misterioso. Vamos ao caso de hoje, nós vamos lá para o leste europeu, para a Sérvia. Essa história aconteceu na Sérvia em 2023. A Sérvia não se tornou Sérvia até a data de 1990, após a dissolução da Iugoslávia, mas as guerras iugoslavas deixaram uma cicatriz profunda na cultura sérvia que ainda perdura até hoje, pode estar ligada até a história de hoje. A primeira guerra, quando ocorreu, foi a Guerra da Bósnia, que mais de 100 mil pessoas perderam a vida e mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas, né, da região onde moravam. Foi a guerra mais devastadora da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E vários generais naquela época foram julgados pelos crimes de guerra. E eis que voltamos agora ao tempo presente, maio de 2023, por volta das 8h30, 8h30 da manhã, o serviço de emergência em Belgrado recebeu uma chamada telefônica e logo em seguida centenas de mensagens, pessoas que estavam gritando, chorando, implorando aos despachantes que mandassem a polícia o mais rápido possível para uma escola local. Alguém abriu fogo contra todos os alunos da escola primária. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu impedir. Primeiro, a pessoa entrou na escola, foi direto para o segurança. Quando o segurança tentou derrubá-lo no chão, ele disparou no peito do segurança. Ele invadiu uma sala de história, atirou nos alunos, tirando assim a vida de várias pessoas e ferindo muitos outros. Quando a polícia chegou, 12 minutos depois, os alunos estavam todos deitados no chão, em poças de sangue, chorando, alguns rastejando desesperadamente na tentativa de salvar suas vidas. Todos eles tinham menos de 12 anos. Quem seria esse monstro? Nada mais, nada menos que Costa Kekmanov, de 13 anos de idade. Filho de Vladimir Kekmanov e Miljana Kekmanov, seu pai é um médico e professor renomado. E o menino, ele também era aluno daquela escola quando a polícia o prendeu. O Costa, é o nome dele, né? Ele era considerado um aluno excelente. Ele ganhou vários prêmios por suas habilidades com matemática e história. Ele nunca mostrou frustração ou sinais de depressão ou ansiedade. Ele era um dos alunos mais ambiciosos que a escola conhecia. Um dos colegas do Costa disse que ele era quieto, tinha boas notas, ele não era aberto, assim, com todo mundo, extrovertido. A escola onde ele estudava só estudavam alunos de classe alta, era uma escola em que as matérias eram ensinadas em francês. O chefe da polícia de Belgrado disse que este adolescente, ao vê-lo, disse, abre aspas, eu sou um psicopata e preciso me acalmar, fecha aspas. 7 alunos e o professor de história estavam em estado grave. Uma pessoa disse que viu crianças correndo para fora da escola, gritando, e eles ouviram vários tiros. E no final, 7 meninas e um menino perderam a vida, bem como o segurança da escola. As famílias das vítimas queriam respostas. Quem foi esse menino? Por que ele cometeu esse horrível ato? Sabemos que ele nasceu em 2009, mas não há muitos detalhes sobre a vida da família dele, fora, como eu falei, que o pai dele era um médico, um professor renomado. O pai dele o levava sempre para um local para fazer tiro ao alvo. Acho um absurdo você levar adolescente para fazer isso. Por ele ser menor de idade, a identidade dele foi protegida por muito tempo. Desde o momento da sua detenção, as autoridades sérvias apenas revelaram as suas iniciais como KK. Tudo que a polícia pôde falar sobre ele é que ele estava vestido de preto, tinha sido escoltado até o carro da polícia com a cabeça cobrindo. Dizem que ele usou armas com silenciador, armas do seu pai. Esse adolescente tinha uma lista de pessoas que ele queria eliminar, bem como salas de aulas para alvejar. As armas estavam guardadas em um cofre da casa do pai dele, mas ele sabia a senha. Ele abriu, pegou as armas do pai e ele simplesmente resolveu fazer isso. Agora, uma vergonha. Na Sérvia, se você tiver menos de 14 anos, você não pode ter responsabilidade criminal alguma. Pior que o Brasil, né? Não pode ser. Então, a Sérvia não tinha
Eles não esperavam, né, como que alguém vai cometer um crime tão hediondo com essa idade e tal. Então o que que o juiz decidiu? Vamos mandar o menino para um hospital psiquiátrico. Ou seja, ele foi para o hospital psiquiátrico? Não porque ele tem algum problema mental, é porque não se pode para ir para prisão. Então, em 21 de agosto, o conselho de professores da escola, que ele estudava, Vladislav Riknar, decidiu expulsar o atirador da escola. No entanto, o ministro da Educação explicou que não era possível excluir um aluno de uma escola. Além disso, ele acrescentou que o Costa poderia continuar a sua educação primária numa escola chamada Dragan Erkok, em Belgrado, a única escola sérvia que ensina alunos que não podem continuar a educação primária normal devido a problemas de saúde. O menino não tinha problema de saúde nenhum. O diretor da escola confirmou que o Costa continuará seus estudos na escola e que ainda não foi determinado qual modelo de educação será utilizado no caso dele. A polícia prendeu os pais do Costa. Isso eu aplaudo. E ambos foram acusados. O pai enfrenta, porque foi esse ano, né? O pai enfrenta acusações relacionadas a atos contra a segurança pública, enquanto a mãe está sendo acusada de negligência infantil. Ainda assim, a pergunta de muitos: por que ele fez isso? Não se tem ideia sobre o motivo até agora. O pai do Costa confidenciou a um amigo sobre as coisas que o incomodavam e as perguntas que passam constantemente por sua cabeça, para as quais ele não tem resposta. Aí ele pediu o pai dele para falar com o padre, que lhe foi concedido. Depois de alguns dias na prisão, o padre Grigorij Markov, que veio visitar o homem na prisão, conversou com ele durante cerca de 3 horas. Ele falou sobre os erros que cometeu na criação do Costa, sobre o trabalho dele, pelo jeito trabalhava muito, bem como seus sentimentos após o que o filho fez. Os pais dele ainda não foram julgados. Estão aguardando julgamento. 2 dias após o que ocorreu, o país estava ainda de luto e continuou o luto, porque o que aconteceu? Novamente, 2 novos casos semelhantes a esse, que disseram que na noite de quinta-feira, um homem de 21 anos abriu fogo numa aldeia de Dubora, tirando pelo menos a vida de 8 pessoas e ferindo mais de uma dúzia. É muito triste saber que isso ocorre em todos os lugares do mundo. Outro caso envolvendo um menor foi algo semelhante ao que o Costa fez. É o caso do Ethan Cumberley, de Michigan, aqui dos Estados Unidos. Ele, na época dos fatos, esse menino, o Ethan, ele tinha 15 anos, filho de James e Jennifer. Em novembro de 2021, ele foi para a escola e ele abriu fogo contra muitos estudantes, sendo que 4 alunos vieram a falecer. O mais chocante é que o Ethan, ele mandou mensagens aos amigos dele, dizendo coisas horríveis que ele gostaria de fazer, mas estranho que todo mundo sabia dessa baixaria toda. Ninguém reportou esse menino à polícia. Em uma mensagem, em 12 de maio de 2021, ele trocou mensagens com outro estudante em Oxford High School, onde ele fazia referência ao que ele queria fazer com uma amiga dele. Ele disse, abre aspas, a abduza, torture, a viole, arranque os olhos dela e enterre seu corpo. Eu tenho o plano perfeito, mas é arriscado, fecha aspas. Uma semana depois, em 20 de maio de 2021, ele escreveu para um amigo, abre aspas, não vou ser pego, cara, vou trazer minha arma. Ele disse o que ele pensava quando tirasse a vida de alguém. Ele disse, basta olhar nos olhos deles, enquanto eles olham para você. Enquanto sabem que toda a sua vida está prestes a terminar. Tão jovens. Gente, eu não consigo entender. Da onde que esses psicopatas são formados? Uma molecada de 12, 13, 14 anos fazendo umas coisas dessas? Não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Não tem pai, mãe atento para ver. Em outra mensagem escrita por ele, em 30 de novembro de 2021, ele mandou para um amigo dele dizendo, ei cara, os tempos foram difíceis desde que você partiu. Não sei se você está vivo ou se mudou, mas espero que esteja bem. Estou prestes a fazer algo realmente ruim e não há como voltar atrás. Então provavelmente nunca mais poderei ver você novamente. Espero o melhor para você e sinto muito por tudo que já fiz. Fecha aspas.
Esse é o menino, o americano, que está falando, tá? Um menino de 15 anos. Aí você pergunta: "Qual a diferença desse menino com aquele de lá?". Nenhuma. A gente não sabe o que que o outro falava, né. O outro só tinha dito para os amigos que ele tinha uns planinhos na cabeça dele, mas não chegou a elaborar como esse, o Ethan. O Ethan elaborou tudo isso. Horrível. Os amigos recebiam as mensagens, alguém foi à polícia, alguém contou para a mãe, para o pai: "Olha o que que meu amigo falou". Não. E vamos continuando. Esse Ethan, abre aspas, disse: "Sempre que vejo uma criança de cerca de 1 ano, ou um pouco mais, quero pegá-los e fugir com eles e depois torturá-los antes de jogá-lo de um penhasco". Fecha aspas. Manda para o amigo dele vê a mensagem, eles continuam amigos e nada acontece. Gente, vocês precisam ver os amigos dos seus filhos, o que que eles andam aprontando. Dá uma olhadinha no telefone deles de vez em quando, viu? 12, 13, 14, 15 anos. Eu checaria o telefone dele até os 17, 18. É terrível, é terrível. E ele disse muitas vezes que os pensamentos não vão parar. Me ajude. Algumas mensagens do Ethan parecia meio um pedido de socorro. Quando ele disse: "Os pensamentos não vão parar, me ajude". Os pais do Ethan foram presos, também como os pais do menino da Sérvia. Então o James e a Jennifer, eles ainda não foram sentenciados, mas eles continuam aguardando o julgamento. Então temos aí em comum 2 casos, do Ethan e deste menino da Sérvia, um de 13 e um de 15. Da Sérvia tira a vida de 7 pessoas e nós temos inúmeros casos nos Estados Unidos. Eu estou trazendo um caso porque a idade dos 2 é bem parecida. Mas, gente, vocês sabem quantos casos chegam a ter por ano desse tipo nos Estados Unidos? Eu fiquei chocada, que nem eu fico sabendo de todos. Disseram quase 200. O ano só tem 365 dias. Em escolas, tá, gente? Tô falando em escolas. É um absurdo ao ponto que chega. Não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos tem treinamento. Na sala de aula, todo professor aqui tem que entrar e trancar a sala de aula. Tem uma tranca por dentro, você tem que fechar a porta da sala de aula, tá? E para você ver ao ponto que nós já chegamos, né, não sei se no Brasil tá assim, mas aqui se tranca a porta. Só que não adianta nada, você tranca a porta se é um maluco que tá entrando, passando, atirando em todo mundo, mas e se não é? E se é o que tá sentado dentro da sala de aula com a mochila? Eu acho que toda mochila teria que ter aqui nas escolas, como tem banco no Brasil, sabe, aqui não existe isso, viu gente, você entrar num banco e ter que passar por aquela porta, pelaquela roleta, aqui não existe isso, porque não existe aqueles rouba-banco como tem no Brasil. Mas aquelas roletas igual de banco, quando você vai passar e para, deveria ter nas escolas nos Estados Unidos. Você tem ideia do tanto de tragédias que teriam sido evitadas? Se essas coisas existissem? Cada hora que uma criança fosse passar com uma arma, a bagaça ia disparar. É igual como no aeroporto. Você não vai passar e vai disparar? Vai. Eu não sei por que que isso não foi criado até hoje dentro dos Estados Unidos. Mas você parte do princípio que banco que é banco não existe, mas é que não tem rouba-banco aqui. Rouba-banco que a gente ouve é um ou outro, mas não, nada de explodir caixa, nada de entrar um monte de gente armada dentro do banco e render não, você conta nos dedos quantos que tem por ano aqui. Então não existem essas portas, esses mecanismos para prevenir, né, para ajudar a defender. Se não existe em banco, muito menos na escola, mas eu acho que está na hora das autoridades aprenderem alguma coisa com todos esses acontecimentos, e mais do que nunca. Eu acho que tanto o pai do Ethan, os pais do Ethan, como os pais do menino da Sérvia, merecem uma pena grande. Os pais do menino da Sérvia sabia que o filho sabia a senha. Para que que você dá a senha para o seu filho? Para que que você está levando o seu filho de 13 anos para praticar tiro ao alvo? Deixa se ele quiser praticar tiro ao alvo após os 18 anos. E só. Você não tem que ter arma dentro de casa dando senha para filho. Você pode ter arma, em casa aqui tem arma. Mas ninguém tem a senha, a não ser quem vai pegar a arma, né? Não vou ser eu. Entendeu? Ah, como você dá a senha para o teu filho? Olha, tá aqui a senha, tá? Eu acredito que responsabilidade é da mãe e do pai. Negligência da mãe e um pouco mais do pai. Eu acho que os pais desses meninos merecem ir brincando, uns 20, 25 anos de prisão cada um.
porque foram negligentes. E gente, por favor, vamos olhar um pouco os amigos dos seus filhos, quem são eles. Vocês viram quantas mensagens que o Ethan mandou para o amigo dele? Nunca ninguém chegou e disse: olha mãe, olha pai, olha o que meu amigo me mandou. Ou foi ao diretor da escola, ou foi ao professor da escola e disse: olha isso aqui. Vocês precisam estarem aí conversando com os filhos de vocês. Olha, quando vocês escutarem amigo teu dizendo: "Ah, eu vou tirar a vida daquele cara porque eu não gosto dele, eu vou tirar a vida da minha ex-namorada ou namorada porque ela anda me traindo, ou eu vou tirar a vida não sei de quem porque tá fazendo, bullying comigo". Digam para eles: "Se você ouvir isso, traga isso para mim. E vocês, como adultos, reportem isso à polícia, por favor". Existem muitas coisas que poderiam ser evitadas no mundo se as pessoas agissem com um pouco mais de inteligência e um pouco mais de prudência. E uma delas é educar toda essa criançada. Você escutou mensagens desse tipo, você ouviu, você leu, você reporta. Aqui nos Estados Unidos, em todas as linhas de metrô, trem, por onde você andar está escrito assim: "If you see something, say something". Ou seja, você viu alguma coisa, diga alguma coisa. Ou seja, você precisa, você ouviu, você viu, você tem que denunciar. Não pode se calar. Não pode falar: "Nossa, olha as mensagens do cara aqui, tá doido, quer tirar a vida de todo mundo lá". Isso precisa ser reportado à polícia. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa pena. O Ethan vai passar o resto da vida na cadeia, mas ele vai ter chance de liberdade condicional depois de uns 45, 50 anos de prisão, né? Porque não pode dar prisão perpétua sem chance de liberdade condicional para menor de idade. Mas o que os juízes estão fazendo? Tudo bem, chance de liberdade condicional, após 50 anos de prisão. Aí quando sai já está com 70 anos de idade, né? Então, só que uma vergonha é o menino da Sérvia, que não existia pena para meninos menores de 14 anos ou meninas. Não existe pena. É uma vergonha. Mas mudou um pouco a lei lá agora. Mas é isso, é o caso de hoje. O que vocês acham? Que pena deve receber um menino desse, de 13 e de 15 anos? Eu acredito piamente que ambos, eles não eram doentes mentais, eles tinham 13, 15 anos. Eu acredito que a prisão perpétua é justa para cada um deles. E eu acredito que eles teriam chance de liberdade condicional, talvez também após uns 40 anos de prisão. Para que quando saísse da prisão tivesse pelo menos uns 75 anos de idade. E talvez não tivesse tempo suficiente para pensar e mudar o estilo de vida de cada um deles, né? E arrepender do que fez e tentar ser uma pessoa melhor. Esse é o caso de hoje. Nos vemos em breve. Até mais.